Hoje nós vamos falar sobre vícios, né? É um assunto amplo, né? Vários tipos de vícios, né? Vícios em drogas, vícios em jockey clube, vícios em fazer coisa errada, vício de preguiça, de ficar sem fazer coisa nenhuma, né? Vício de ficar dormindo até tarde, vício de... Tem tanto... O ser humano é capaz de todo e qualquer tipo de vício, vícios e manias, né, digamos assim, né? Mas assim, em linhas gerais, um vício, a acepção da palavra, né, é uma coisa compulsiva, inadequada, né, exagerada e colocada no lugar de outra coisa que deveria ser melhor fazer. Por exemplo, seria melhor acordar para trabalhar do que ficar dormindo todo dia até meio-dia. Tá? Quando está precisando tem filho para criar e tudo, fica dormindo até meio-dia, então não consegue arrumar emprego, arruma uma desculpa disso, daquilo, não consegue resolver o problema de modificar esse hábito. Então, outra diferença entre vício e hábito, né? Tem hábitos bons e hábitos ruins, né? Mas o vício não deixa de ser, então, um mau hábito. Tá? Em linhas gerais, você pode até dizer que tem vícios que não são tão mau hábitos assim, né, digamos assim, mas existe então uma tendência, né, de degenerar para uma coisa compulsiva, repetitiva, inadequada, destrutiva. Né? Então, uma coisa destrutiva. Então, o termo, né, vício está impregnado, contaminado com essa ideia de que é alguma coisa destrutiva. Vício em heroína, pô, então, droga é fogo, né? E o sujeito... Agora, tem gente que toma, né, derivados da morfina para combater dores intratáveis e tudo, né? E é um uso terapêutico de uma coisa que pode gerar vício, como qualquer remédio, né? Qualquer remédio usado com finalidade, por exemplo, de hipnóticas, né, para dormir e tudo, ele pode virar um motivo, né, de vício, né, numa droga prescrita, uma droga controlada, mas uma substância psicoativa que o organismo fica viciado, acostumado, né, com aquela situação. Modernamente, aqui no Brasil, o problema de saúde pública, né, é o vício exagerado, né, digamos assim, em cocaína, né? Então, o vício na cocaína é o principal motivo de morte, de assassinatos pelos vendedores da droga e tudo, né? Então, é um flagelo social da Cracolândia, né, que a gente vê toda hora aí. Várias Cracolândias com as pessoas atravessando vias de trânsito em alta velocidade, completamente influenciadas pelo uso do crack, né, que é uma forma para ser fumada, né, da cocaína, né? Então, o vício em drogas, né, digamos assim, é o principal problema de saúde pública, né, em relação aos vícios, mas tem o vício em jogo também, né? Tem o vício... Então, são várias maneiras. O vício em jogo, por exemplo, é capaz de destruir, dilapidar fortunas, né? Tem casos assim de heranças de apartamentos, né, caríssimos e tudo, destruídos pelo vício em jogos, né, digamos assim. São emanações da necessidade, né, de expressão da opção de morte, né? E que são geradoras quanto dura, né, de um prazer muito grande, né, para o viciado, né? Enfim, quer dizer, basicamente uma forma infantil, né, de estar no mundo e de lidar com o mundo, tornando-se, se dando luxo, né, se dando ao luxo de ficar, né, viciado alguma coisa. Já tem um monte de problema para serem resolvidos e o sujeito então ainda cria uma dependência de algo em que ele vai ter que se viciar, né? Digamos assim, que ele vai ter que ficar ligado de uma maneira prioritária quando a coisa não era prioritária. Mas tem esse outro aspecto também. Então é transformar, muitas vezes, em prioritário, decisivo, aquilo que é supérfluo, né? Não há necessidade nenhuma do sujeito ser viciado em cocaína aqui nesse mundo.
No entanto, ele acaba sendo viciado em cocaína. Não há necessidade nenhuma do cara pegar o dinheiro todo do salário dele, jogar no Jockey Club e perder tudo. Não tem necessidade nenhuma do sujeito fazer isso. Uma coisa próxima do vício é a mania, né? Uma coisa maníaca, que é uma formação reativa contra a depressão. Alguns vídeos, né, sobre esse tema, luto, melancolia, né, e mania. A mania é uma formação reativa contra a depressão e que se parece com o vício, né? Então é como se as forças que levam ao vício levam também a mania. Podemos até falar da mania como um vício, né? Um vício de torrar o dinheiro todo, de entrar na loja e gastar tudo, de uma maneira questionadora da organização, da previsão, né? Da construção, da capacidade de preservação das coisas, né? Então, o componente destrutivo na mania também está bem claro aí, né? Uma emanação viciada, né, digamos assim, da mania, muito assim clara, né? É aquela loucura, né, digamos assim, de ingerir, excretar as coisas, né? Se relacionar com as coisas e abandonar, abandona. Né? Ela compra 50 sapatos, joga tudo fora. Né? Logo depois, segundos depois, joga tudo fora. Quer dizer, então, uma coisa assim, traz, né, questões para serem discutidas e depois se desinteressa completamente das questões que trouxe para discutir. Né? E a mesma coisa as pessoas também. Fica com uma necessidade viciada, né? Essa compulsão, né, de obter aquela experiência também é característica do vício. Né? Não pode passar o dia sem cheirar uma carreira de não sei quantas gramas de cocaína. Né? Então tem que fazer isso, de qualquer maneira ali, para poder o quê? Né? Risco de overdose, piorar, né, a paranoia e tudo, e por aí vai, né? E, no entanto, tudo isso é minimizado porque a premência, né, a coisa compulsiva, compulsiva, obsessiva e destrutiva, né, de viver aquela experiência ali é mais forte, né, que quaisquer outras considerações. Então é isso, o vício, então, é uma coisa irrefletida, é uma coisa de criança, então, né, uma coisa infantil, infanto-juvenil, incompatível com as exigências da idade adulta. Tá? Bom, pode até ter um quanto de vício, né, mas desde que o sujeito consiga trabalhar, consiga fazer as coisas. Então ninguém é perfeito, aquela coisa toda. Tem partes, né, autísticas, tem partes viciadas, né, viciáveis, no comportamento de cada um. Mas o que importa é que a pessoa saiba o que está acontecendo e que a coisa esteja realmente sob controle e não sob o controle do vício, né, digamos assim.